Rússia confirmou hoje que está analisando uma proposta para o fim da guerra na Ucrânia. O documento veio dos Estados Unidos após conversas entre Moscou e Washington. Os russos querem garantias de segurança em troca de aceitarem finalizar o conflito, que completa 4 anos em breve. Priscila Yazbek é quem chega com a gente com as informações ao vivo. Priscila, muito bom dia para você, um ótimo Natal, bem friozinho aí para você em Nova York. Traz para a gente mais detalhes sobre essa história. Bem-vinda. Oi, Clarissa, bom dia a você, Feliz Natal para você, para todos que nos acompanham aqui no Live CNN e os assuntos internacionais, claro, mesmo com Natal, com esse clima, né, de mais calmaria, continuam, e principalmente no conflito entre Rússia e Ucrânia, com algumas atualizações, e com o Kremlin, o governo russo, então, dizendo que recebeu as informações sobre o esboço que foi feito de um novo plano de paz que foi elaborado pelos ucranianos em conversas com Washington, depois daquele plano que tinha sido apresentado pelos Estados Unidos há algumas semanas, de 28 pontos, que foi um plano, inclusive, considerado muito controverso, considerado favorável à Rússia, com informações, inclusive, de bastidores apuradas pela CNN, de que alguns pontos desse plano, inclusive, tinham alguns trechos que poderiam até mesmo ter sido escritos por autoridades russas. E aí, o Kremlin, então, se manifestou nessa quinta-feira. Dmitry Peskov, o porta-voz do governo russo, disse que a Rússia está analisando o esboço desse plano para o fim da guerra, que foi apresentado pelo enviado especial da Rússia aos Estados Unidos, e também disse que o Vladimir Putin vai analisar esse documento. Ontem, o Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, tinha dito que esperava uma resposta dos russos ainda nessa quarta-feira, mas agora, então, a Rússia disse que ainda está analisando esses documentos, mas que recebeu as informações por meio do seu enviado especial. Ontem também, Volodymyr Zelensky detalhou o que seria esse esboço desse plano de paz para o fim da guerra de 20 pontos, e segundo ele, esse esboço poderia se tornar a base de futuros acordos para pôr fim à guerra com a Rússia. E ele também falou sobre alguns dos grandes destaques e disse que ainda não há um consenso em principalmente 2 pontos: a cessão de territórios e também a usina nuclear de Zaporizhia, que está sob controle de forças russas. Então, Zelensky, inclusive, disse que não houve um consenso, principalmente sobre a cessão de territórios no Donbas, que fica no leste da Ucrânia. Lembrando que o Donbas ele se divide em 2 províncias, Luhansk e Donetsk, e a província de Donetsk ainda tem algumas partes que ainda estão sendo controladas pelos ucranianos. Uma boa parte do Donbas, de Luhansk e de Donetsk, já foram ocupadas pelas forças russas. A proposta dos russos, o que querem os russos, é que o Donbas seja inteiramente cedido aos russos, e a Ucrânia não quer concordar com essa cessão de territórios. Então, o que os americanos e os ucranianos colocaram nesse esboço é que, no caso da Ucrânia, a Ucrânia defende que os combates, que a divisão de territórios fique colocada na linha de contato, ou seja, onde estão as tropas exatamente neste momento. E isso significa que os territórios que são da Ucrânia não seriam cedidos à Rússia, incluindo a região de Donetsk, e o que os Estados Unidos propõem seria um meio termo, seriam zonas econômicas especiais e desmilitarizadas na parte da região de Donetsk que é controlada ainda pelos ucranianos. Seria uma tentativa de fazer um meio termo entre o que os russos pedem e o que a Ucrânia não quer ceder, mas esse deve ser ainda um impasse, porque a Rússia já disse anteriormente, inclusive, que faz questão de controlar totalmente esse território de Donetsk, incluindo essa parte do território que são cerca de 5.000 quilômetros quadrados que ainda estão sob controle dos ucranianos. Também a Rússia quer que a Ucrânia renuncie à sua intenção de entrar na OTAN, que é a aliança militar entre os europeus e os americanos, e nesse esboço que foi apresentado pela Ucrânia em parceria com os Estados Unidos, há uma previsão de que a Ucrânia ingresse na OTAN. Então é algo que a Rússia, desde o início do conflito, desde antes do conflito, já não aceitava, essa tentativa de ingresso da Ucrânia na OTAN, e Vladimir Putin também quer a cessão desses territórios, então, que estão ainda em parte controlados pela Ucrânia.
o que disse o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, que todos os principais parâmetros da posição Rússia são bem conhecidos pelos Estados Unidos, e ele falou que agora a Rússia vai formular a posição com base nas informações recebidas e continuar os contatos em breve. Só uma última informação também, Clarissa, ontem houve uma mensagem de Natal divulgada pelo presidente Volodymyr Zelensky, uma mensagem em vídeo, e nessa mensagem em vídeo, Volodymyr Zelensky disse que hoje todos compartilham um sonho e fazemos um pedido por todos nós, que ele pereça. E ele não deixou claro quem seria exatamente que ele estaria se referindo, mas claro que o que foi atribuído é que ele estaria falando sobre Vladimir Putin. Então também repercute bastante nessa quinta-feira essa fala de Zelensky, nessa mensagem de Natal, em que ele praticamente deseja que Vladimir Putin morra, e o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, também fez um comentário sobre essa declaração de Volodymyr Zelensky, disse: vimos ontem o discurso de Natal verdadeiramente estranho do presidente ucraniano, falou que esse comentário foi incivilizado e ressentido, e falou que ele parece uma pessoa desequilibrada e que fica a dúvida se ele é capaz de tomar decisões adequadas rumo a uma solução política e diplomática. Então foram as palavras do porta-voz do Kremlin em relação a essa fala aí de Volodymyr Zelensky, desejando que ele pereça, numa mensagem clara e um recado a Vladimir Putin. Eu volto com você. Pois é, mensagem fortíssima aí. Então, muito obrigada pelas informações, nossa Priscila Yasbeck, que está falando com a gente direto lá de Nova York.